bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2024. Bom, há uns 2 programas atrás, foi nossa primeira gravação desse ano, eu prometi que essa temporada ia ser diferente. E, como eu costumo cumprir as minhas promessas, esse é um programa extremamente especial. Primeiro, por ser o programa do mês da mulher, e segundo, porque eu estou recebendo 3 convidadas que, assim, não tenho nem roupa para falar com elas. Então, eu vou partir diretamente para as apresentações e vocês julgam se eu estou errado, tenho certeza que eu não estou. Inclusive, nervoso. Minha primeira convidada é a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso. A minha segunda convidada é a professora e vereadora de Mojimirim por 5 mandatos consecutivos, Marilene Mariotoni. E a minha terceira convidada é a querida Nancy Gorgulho Braga, que já foi entrevistada pela gente na temporada 2023 e que foi responsável por organizar esse evento, que é esse programa de hoje. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que essas 3 mulheres têm para dizer, porque hoje eu estou aqui só para ouvir. Senhoras, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Economia Dia a Dia, temporada 2024. Esse é o programa que, com certeza, eu estou mais nervoso. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Eu queria, antes da gente começar a gravar, eu estava prestando atenção no bate-papo de vocês. Parecia que não, mas eu estava assim. E vocês, a vereadora falou que esse mês é um mês de agenda cheia, porque as mulheres recebem muito convite para participar de palestras, de entrevistas, de eventos. Eu queria que vocês falassem um pouco, para começar, sobre a importância do Dia da Mulher. Olha a pergunta clichê que eu vou fazer para vocês, sobre a importância do Dia da Mulher, desse mês que se tornou o mês das mulheres. E eu queria que vocês me esclarecessem se essa demanda por ouvi-las se estende ao longo do ano. Bem, eu inicialmente quero cumprimentar a doutora Nancy, que é um exemplo de pessoa, como cidadã, como mulher, como líder classista que tem realizado grandes trabalhos e, inclusive, quando eu coordenava o curso de Engenharia Civil do IBMEC em Campinas, ela era um expoente no nosso corpo docente. Quero cumprimentar a nossa secretária, Juliana, engenheira como eu, ela ambiental e civil, e dizer que realmente é para nós uma alegria quando vemos mais mulheres na administração pública, nas empresas, nos conselhos de administração. E, de fato, é uma agenda cheia. Nós que vimos, começando como Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, comemorado no mundo inteiro, não é? Como um momento de reflexão, que se deve pensar qual é a situação da mulher. Temos plena igualdade, a mulher é respeitada, tem direito à sua imagem, tem direito, enfim, às mesmas oportunidades. É um momento grande de reflexão, mas percebemos que é tão importante isso e, felizmente, não só as mulheres, mas os homens também perceberam isso e, para o bem da sociedade, homens e mulheres devem trabalhar juntos, não é? E com isso nós temos não só março como dia 8 como Dia da Mulher, mas março se transformou no mês da mulher. Mas com certeza, meu caro jornalista, nós sabemos que o ano inteiro nós temos agenda para discussão do papel da mulher. E eu sempre, claro que nós vamos falar sobre isso, mas sempre gosto de lembrar, nós já estamos muito bem no sentido de conseguirmos maior participação no poder público, nos cargos eletivos, etc. Esse muito bem é porque nós já conseguimos bastante coisa, mas ainda estamos muito aquém do que deveríamos conseguir. Mas conseguimos sensibilizar também os homens. Se estamos aqui, se temos essa legislação diferenciada que temos, é justamente porque tivemos um trabalho homens e mulheres juntos.
mas ainda temos muita coisa a fazer, notadamente porque o Brasil é um dos países com o maior número de feminicídios. Então, veja, se por um lado a mulher está conseguindo grandes espaços, importantes espaços, não o que ainda deveria ter, não é? Deveria ter conseguido pela sua capacidade e tudo mais, mas por outro lado nós ainda contamos com violência doméstica, feminicídios e, infelizmente, o Brasil é um dos expoentes no mundo dessa situação. Secretária, avançamos muito se considerarmos de onde partimos, mas ainda estamos muito aquém do ideal, é isso? Com toda certeza. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar ao lado dessas duas grandes mulheres. Me sinto realmente lisonjeada. Acho que foi trazido aqui um pouco dessa questão das mulheres ocuparem os espaços, né? E eu acho que tem um número que é muito relevante, que a gente ocupa hoje cerca de 38% dos cargos de liderança no sistema público. Só que o que é importante dizer? Que apesar da gente ter esse número avançado, a gente vê que há discrepância na forma como a mulher ocupa esses espaços também. Porque, em grande parte, as mulheres que estão no nível ministerial, secretarial, na gestão pública, elas estão, sobretudo, nas pastas de cuidados, de educação, desenvolvimento social, coisas que são relacionadas ao cuidado. Enquanto que a gente pode e deve ocupar mais pastas de planejamento, de obras, né? A gente tem grandíssimas mulheres à frente disso hoje no país. Posso falar de uma delas aqui, que é a nossa secretária Natália Rezende, que está junto com o governador Tarcísio de Freitas, que ela é um espetáculo, além de ser procuradora federal, advogada, engenheira, ela é assim uma máquina de trabalho e que as pessoas se surpreendem, é muito engraçado, porque se fosse um homem fazendo o trabalho, as pessoas não ficariam tão surpresas. Mas enfim, eu acho que o que a gente tem que olhar não é só a forma, os números que a gente ocupa, que sim são relevantes, a gente avançou, mas ainda temos mais, mas aonde a gente está sendo inserido. Então isso faz diferença, né? Essa semana semana passada, tive num evento de tecnologia. Era uma competição de jovens no setor de tecnologia. E você vê que nessa área a gente tem menos mulheres ainda nos espaços de liderança. Que são as carreiras não mais do futuro, são as carreiras de agora, que já estamos com déficit de profissionais para o setor de tecnologia. E a gente ainda vê poucas mulheres nos espaços de liderança. Então, acho que a gente avançou. A gente vê que no lado político, cada vez mais você vê as pessoas buscando, eu vou votar em mulheres, homens dizendo, eu vou votar em mulheres, para colocar as mulheres nos espaços de poder. Isso faz diferença depois na colocação das pessoas nos seus cargos de liderança, mas também em outros setores. A gente fez um levantamento que cerca de quase 25% das empresas de tecnologia já possuem programas de retenção de talentos e empoderamento feminino dentro das suas empresas. Eu falei, o ideal é que a gente seja 99,9%, mas na verdade o que a gente quer é que a gente não tenha que ter esse tipo de incentivo e que na verdade a gente atinja a igualdade. A questão salarial é um ponto crucial também. E nesse levantamento, na área de tecnologia especificamente, trago esses números porque estão frescos aqui para mim, a gente tem uma diferença salarial para as mesmas funções de cerca de 63% entre homens e mulheres. Então, assim, ainda que a gente esteja trabalhando para incentivar, reter talentos, conseguir mais lideranças nesses espaços, a gente ainda tem essa discrepância salarial que não pode acontecer. Então, acho que a gente tem muitos caminhos a avançar no empoderamento feminino, mas eu falo essa palavra porque é uma palavra conhecida, mas na verdade a única coisa que a gente quer é igualdade. Né? Então, eu acho que esse é o ponto central da nossa discussão e é isso que tem que ser colocado não só no mês das mulheres, mas durante o ano inteiro. Né? Nancy, ao longo da sua trajetória de vida, você já contou isso pra gente aqui no outro programa, mas especificamente ou especialmente a sua trajetória como diretora do sindicato, diretora do conselho, presidente do conselho, que você também foi, você sempre teve muito forte dar voz para as mulheres, através do Núcleo da Mulher Economista e de tantas outras iniciativas que você sempre traz para as entidades. Inclusive, esse encontro de hoje foi você que organizou, trouxe as convidadas. Inclusive, eu não posso deixar de esquecer que uma das nossas convidadas era Maria de Fátima Olivieri, que você chegou até a anunciar, fez um vídeo falando que ela participaria, mas que ela teve que fazer uma pequena cirurgia nada grave
mas que ela não pôde participar aqui hoje, mas que já confirmou que vai participar de um outro programa ao longo dessa temporada. Então, você ficou muito preocupado com eu falar sobre isso, estou falando, ela já está confirmando, ela confirmou que vai participar, só a questão dela melhorar realmente, não foi nada grave, mas a gente aguarda a visita dela aqui no nosso estúdio do EDD. Mas você sempre teve essa preocupação, mas o número que a secretária traz, de sei lá, mais 60% ainda de diferença salarial entre homens e mulheres é muito preocupante. O que está faltando para que essa discrepância diminua? Iniciativas como a sua, de trazer esse debate à tona nos vários meios que você participa, são muito importantes, mas parece que não está sendo suficiente. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Nancy. Primeiro quero agradecer as duas aqui. Fiquei muito comovida de vocês terem aceitado o meu convite, tudo. São mulheres exponenciais e com certeza vão trazer muita coisa boa para todos que assistirem. Eu acho o seguinte, você já sabe, vocês, quem me conhece, eu sou uma otimista desenfreada. Eu só vejo o lado bom das coisas, sabe? Então, eu acho assim, o Brasil só tem 500 anos, 524 precisamente. A gente vai chegar lá, só que vai meio a passo de tartaruga, mas à medida que a gente vai encontrando homens com almas femininas, que quando eu falo para o homem que ele tem alma feminina, ele se leva o maior susto do mundo, inclusive meu marido, que você conhece, que ele, meu alma feminina, eu falei, não, mas é só alma, o resto é masculino. Porque quando o homem tem alma feminina, ele consegue se colocar no lugar da mulher e ele consegue dar espaço, ele consegue fazer, ele consegue. O governador deve ter alma feminina, né? Porque ele colocou, tem as mulheres várias dentro. Então, quando o homem tem alma feminina, ele dá mais espaço para a mulher. Quando não tem, chega uma hora que não dá, não dá, tem que pôr. Então a mulher chega. Mais devagar, mas chega. Essa é a minha opinião de otimista, eu não sei. Tanto que, olha, ela foi vereadora por 5 mandatos nos anos 80. Incrível. Naquele tempo devia ser a única, né? E pensando, se me permite, Claro. Eu fiz engenharia, eu me formei em 81. Minha classe, nós tínhamos lá talvez 15% de mulheres, não é? Mas nós não pensávamos nessa questão da discriminação, que sempre existiu. Mas nós pensávamos o seguinte, a sociedade ganha quando os valores existem nos seus lugares. A mulher tem uma vocação para engenheira ambiental, para secretária, a Nancy, por exemplo, como economista, professora, excelente professora, e foi a primeira mulher a presidir o Conselho Regional de Economia Então, isso eu do ia Estado falar, de São chega Paulo. uma hora que né? não dá. E Então, veja, eu fui a vai lá e primeira mulher ocupa. em 2010. Não teve Exatamente. nenhuma outra até hoje, mas chega uma hora que não dá, que a gente acaba... Alcança, né? E aqui a secretária é tão novinha, que Pois antigamente as secretárias E eram também todas os mais jovens velhas. Eu achei que recebem. fosse mais velha quando eu falei, nossa, novinha. Também os jovens são discriminados, que isso é ruim. Lá no IBMEC, quando eu coordenava o curso de Engenharia Civil, eu procurava realmente incentivar a participação, não só, evidentemente, na área profissional, mas também na área política. Os jovens precisam se interessar mais. A política é a arte de governo dos povos, é diferente de politicagem, que não tem nada a ver, mas nós precisamos reciclar, oxigenar a política com a participação de jovens. Nós não podemos ter discriminação na sociedade. Isso desserve o interesse do bem-estar de todo mundo. Então, nós precisamos sim ter mais mulheres, mais jovens, os idosos também, né? Enfim, de todas as faixas etárias, mas haja competência. É isso que nós estamos procurando, competência, vocação para determinados assuntos, que a pessoa seja
escolhida. E não simplesmente, mas é muito jovem, é mulher, é não sei o que mais, então eu não quero. Coloca Não os podemos jovens deixar de isso. frente e os velhos para ser assessores, para ser Os conselheiros, que aí vai orientando, Sim, porque a experiência também conta, né? Experiência Meu avô importantíssima. falava que se os jovens tivessem a experiência e maturidade É, dos velhos, e se os velhos tivessem a energia dos jovens. Energia, É, Eu acho que a gente tem que chegar, de fato, nesse balanço, né? E se eu puder só adicionar esse ponto, acho que da minha perspectiva de gestão pública, eu vejo que há um movimento crescente de mais cursos de administração pública, onde a gente profissionaliza a gestão pública, onde a gente traz essa oxigenada de jovens que estão interessados em fazer parte. Porque eu acho que a gente viu um gap ali, né? Um espaço, uma lacuna entre aquela visão de quem era servidor e estava buscando só a estabilidade e agora os jovens que vêm querendo mudar a gestão, querendo participar. Então a gente vê movimentos, né? Vou dar um exemplo aqui que para mim, sim, é um movimento incrível de uma outra mulher sensacional, que é a Joyce Toyota, que trouxe o Vetor Brasil. Né, hoje eles mudaram, se juntaram com o Instituto Gesto e agora estão até lançando um novo nome. Mas o que eles fizeram? Pegaram jovens estudantes e começaram a trazer para dentro da gestão pública através de programas de trainee. Então ele vinha no governo, conhecia diversas áreas, ao passo que, né, ao mesmo tempo, eles faziam uma pós-graduação, um curso focado na gestão pública. Isso já introduziu diversos jovens dentro dessa estrutura. Então a gente vê hoje, né, até ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem diversos jovens que estão ocupando os espaços de liderança, que estão buscando entregar algo para a sociedade. Então eu acho que essa lacuna tem sido preenchida com jovens, mas é importante dizer e valorizar muito a experiência. Né? Eu brinco que o nosso secretário Jorge Lima, assim, para mim é um presente que eu ganhei na minha vida, que ele é um cara não só excepcional, mas ele faz muito isso, Nancy, de instruir, de apoiar. Então ele com uma experiência, foi CEO de mais de 10 grandes empresas, ele traz essa visão dele, com a experiência toda de vida. Em compensação, eu trago muito, já estou há 10 anos na gestão pública, então trago um pouco mais disso. E a gente tem um casamento perfeito ali nessa questão da secretaria, porque ele vem com a experiência, eu venho com essa parte mais da técnica, da gestão, e a gente se complementa. Então, por conta dessa experiência até, uma informação que a gente tem se debruçado enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a participação dos sêniores na economia, como que a gente também, e a gente vê uma tendência que é muito relevante. A nossa população, ela está ficando cada vez mais velha, né? A gente tem uma média aí, salvo engano, de 1,63 taxa de reposição. Então, a cada casal você tem somente 1,6 filhos. O que quer dizer que a gente está diminuindo a entrada de jovens, a gente está aumentando e perdurando as pessoas no mercado de trabalho. Ao passo que as empresas, quando chega ali dos 54 anos, já começa a fazer os desligamentos. Então, a gente vai precisar prolongar um pouco mais esse tempo de permanência das pessoas mais velhas nas empresas, até para ter esse equilíbrio dos entrantes, para que a gente possa manter a economia ativa. Sim. Então a gente tem uma experiência brutal lá na ponta, que a gente precisa valorizar, precisa manter ou precisa reinserir no mercado, né, que é um programa que a gente vai lançar ainda esse ano, focado nos 60+. E a gente, ao mesmo tempo, tem que cuidar desses jovens, que a gente tem um número altíssimo dos nem, daqueles que nem estudam nem trabalham. Que realmente não querem muita coisa. Então tem que chegar num equilíbrio. Eu acho que a nossa função também é olhar para todo o mercado de trabalho, como ele está se comportando. Sim. E como que a gente pode criar políticas públicas que fomentem e possam impulsionar a nossa economia observando essas nuances. A gente tem um debate já há algum tempo sobre a questão da representatividade. A vereadora falou em determinado momento de atrair jovens para a política e não para a politicagem. Acho que nas últimas eleições surgiram algumas representantes femininas importantes. Vou citar algumas aqui de cabeça, vou esquecer de várias, mas a gente tem a Tabata, que provavelmente vai deputada, mas vai ser candidata a prefeita. Temos a Sâmia, temos a Sônia Guajajara aqui por São Paulo,
a Érica Hilton, temos a secretária que está aqui, que está no meio da política. A gente vê que estão surgindo novas lideranças femininas e que agora as mulheres talvez tenham mais opções para se enxergar nesse meio da política. Por outro lado, se debate muito, se discute muito a pouca representatividade, por exemplo, no Congresso Nacional. Poucas deputadas, poucas senadoras. Tivemos um debate recente sobre nomeação de mulheres para o STF. Quanto tempo vocês acham que ainda vai demorar para que essas lideranças que estão se formando, seja como nas câmaras municipais e estaduais, comecem a atingir uma proporção nacional? Será que a gente vai demorar muitas décadas para que isso aconteça? Há um estudo da secretária que demoraremos para a igualdade 100 anos. Eu acredito, só isso? Sou como a Nancy, otimista. Precisamos de mais Nancy. E acredito que cheguemos a uma situação melhor, porque a própria sociedade clama por isso. Nós queremos bons representantes, nós queremos bons funcionários. A secretária falou muito bem. Eu me lembro, eu era presidente da Câmara, eu fui a primeira mulher a presidir a Câmara de Mojimirim, isso foi em 97 e 98. Vejam, Mojimirim é de 1769, só em 1997 é que teve uma mulher presidindo a Câmara, não é? Mas eu me lembro que o governo federal foi aprovado pelo Congresso uma emenda constitucional prevendo o quê? Cursos para funcionários públicos. Por quê? Precisamos profissionalizar. E nós temos que deixar de lado, porque isso não é verdade, deixar de lado aquela imagem que temos. Não, o funcionário público só quer isso, só quer aquilo, e não produz. Nós temos excelentes funcionários públicos, mas nós precisamos profissionalizar. Talvez com isso, com a profissionalização, com a valorização da função, com a melhoria de cargos, salários, carreira, talvez tenhamos mais gente indo para a administração pública, porque a administração pública é essencial. Não estamos mais naquela época que podíamos chegar a uma praça, olha, vocês querem A ou B? Votem A. Agora não dá, não é? Nós temos que ter o executivo, a Câmara Municipal. Também, porque o presidente aqui, ele é funcionário do Banco do Brasil. Verdade. Ele falou para a gente aqui hoje, ele falou, olha, o banco até me deu o dia, mas vai descontar. E ele falou, então eu vou ter que voltar para trabalhar. Ele é funcionário público. Há pouco tempo atrás, o funcionário público... Mas não todos, Nancy, você não vai lembrar, não, porque... Mas então, era diferente do que ele falou hoje. Hoje entendeu? eu acho que há uma profissionalização, uma valorização do funcionário, e é claro, meu caro, nós sabemos que a participação feminina no Congresso, nas câmaras municipais, enfim, em geral, ainda é muito pequena, não é, secretária? Precisamos melhorar isso. Mas eu gosto sempre de dizer, as pessoas devem votar nas mulheres? Devem. Mas também podem votar em homens com pautas femininas. Porque se nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, uma série de leis favoráveis à mulher, que buscam proteger a mulher e valorizá-la, né? Nós temos com o voto de homens e mulheres ali dentro do Congresso. Então é importante que todos entendam que homens e mulheres têm que estar juntos para o bem da sociedade. Eu queria só adicionar um ponto. O que a gente faz para acelerar esse processo? Pois é, eu queria adicionar um ponto aqui ao que a vereadora falou, que é o seguinte, acho que olhando para trás e olhando o que a gente vê hoje, a perspectiva futura das pessoas ingressando na gestão pública, eu acho que muda um pouco da motivação até. Porque antigamente o funcionalismo, a busca por estar no público, era muito a cabeça antiga mesmo de buscar o quê? Estabilidade. Né? Você faz um concurso, você tem a estabilidade, é aquilo que eles estavam buscando. Hoje a gente vê que os jovens que estão ingressando na carreira pública, eles buscam propósito. Porque de fato, se você for comparar,
entre um salário de mercado e um salário de governo, você tem uma discrepância muito grande para as mesmas funções, às vezes até com mais responsabilidade civil e da administração pública, que são inerentes a determinadas funções, que você responde com o seu CPF mesmo, porque é dinheiro público, você tem que ter esse cuidado. Então você vê muitos dos jovens ingressando pela paixão, pela vontade de transformar. Então acho que isso é uma diferença que está trazendo sim mais talentos, porque as pessoas que, em geral, que estão entrando falam, não, eu quero contribuir para a sociedade. E eu acho que esse é um espaço, o executivo, por exemplo, é um espaço. Né? Então, eu acho que isso é um adicional. Agora, trazendo também mais um ponto que a Marilene trouxe, a gente tem que ter esse equilíbrio de fato. Né? Uma notícia muito importante, extremamente relevante que a gente lançou na sexta-feira passada, no Dia Internacional da Mulher, com o governador Tarcísio de Freitas e com a nossa secretária Sonaira. A secretária, em primeiro lugar, né? Nancy falou do governador, nós temos a primeira secretária de políticas para mulheres do estado de São Paulo. Quando eu citei na história do estado de São Paulo. Eu esqueci da Sonaira, perdão. Sonaira, que é uma vereadora muito ativa, está secretária, uma secretária que tem sido espetacular na articulação, né? Porque acho que o ponto central da secretaria dela é equalizar as políticas. É pegar e falar com o DERIT, que é da segurança pública, para trazer mais resultado, é falar com a gente para trazer crédito para as mulheres, emprego, inclusão produtiva, é falar com cada um dos setores. E por conta dessa conjugação de esforços, na sexta-feira passada, para a gente assim, foi extremamente simbólico o dia. Por quê? Nós conseguimos aprovar e o governador publicou o decreto, assinou o decreto onde vai dar aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Para que elas tenham a oportunidade de sair daquele ambiente que está trazendo ela, né, em toda essa situação e ter autonomia. A gente lançou mais delegacias das mulheres, então foi uma quantidade bastante expressiva. Foram abertos mais abrigos das mulheres, casas das mulheres espalhadas em todo o estado. Um aplicativo que foi atualizado, que está incrível também, onde a mulher que foi vítima de violência e tem a sua medida protetiva, onde tem a tornozeleira eletrônica do abusador, enfim, do responsável pelo crime, que por geolocalização, quando ele chega no raio da mulher, o determinado raio estabelecido pela justiça, ele imediatamente ativa a polícia. Isso reduz e tende a reduzir a reincidência, porque o feminicídio acontece, né, numa série em geral, né, os dados dizem, que após uma série de eventos que acontecem. Então, isso também vai ajudar a mulher, no aplicativo consegue pedir socorro imediato. Então, de novo, foi a sensibilização do próprio secretário DERIT, junto à Sonaira, junto ao governador, junto à nossa primeira-dama Cristiane, que é espetacular, uma mulher extremamente dedicada, que tem ajudado muito o governador a fazer essas políticas para as mulheres. Então, é essa conjugação de esforços, de fato. E quando a gente sensibiliza o secretário de segurança para fazer tudo isso, para colocar, elas treinaram todo um corpo técnico da Polícia Militar feminina para atender essas ocorrências, para conseguir captar. Acho que muitos de vocês viram aquela notícia de que a mulher simulou um pedido de pizza, né, para poder pedir socorro. Enfim, todas essas mulheres atendentes do Copom foram treinadas também para ter um atendimento mais humanizado. De novo, isso não é uma política feita só por mulheres, e tem que ser feita por todos. Né? Tem que ser essa sensibilização de toda a sociedade da importância da mulher na participação dessas construções, das políticas públicas, da política institucional, que é extremamente importante para a gente, da política privada empresarial. Então tem que ser uma conjugação de esforços. Eu não acho realmente que falar aquela palavrinha de empoderamento de fato é só trazer a mulher. Não, a gente quer participar da sociedade assim como os homens participam. Tem que trazer a temática da mulher, né? Tudo aquilo que for de interesse da mulher. Eu consegui, lá em Mojimirim, no meu primeiro mandato, após 4 anos de luta, levar a Delegacia de Defesa da Mulher. E durante todo esse tempo, foi em 91, 92, que foi implantada, durante todo esse tempo, a gente via notícias de, olha, talvez tenhamos que fechar as delegacias, e hoje a gente vê o governador Tarcísio tentando abrir novas, não é? E também o governo federal determinando que tenhamos 24 horas, porque é um problema sério a violência contra a mulher. Então, tudo isso, nós estamos dando passos importantes, mas com muita luta. Por isso que eu sempre valorizo o papel do cidadão.
O papel da cidadania é fundamental para a melhoria das condições para a própria sociedade, né? Nós temos que ter pessoas mais atuantes e, com isso, nós vamos conseguir uma sociedade melhor. Mas todas essas ações são importantíssimas. Mas é isso que eu ia falar. Que bom que nós tivemos esse programa e quanta notícia boa que você trouxe para o mês da mulher. Sim. Que isso tudo corra, que todas fiquem sabendo, que seja muito divulgado depois na divulgação, porque é muita coisa boa que está acontecendo para a mulher, né? Sem dúvidas. Muito bom. Não, e acho que, de Parabéns novo, assim, a gente tem que ter uma todos. visão sempre de ponta a ponta, né? Entendendo qual a jornada do cidadão beneficiário das políticas públicas. Então, uma coisa é a gente atender o urgente, né? A vereadora também trouxe a questão do boletim de ocorrência. Agora o aplicativo faz o boletim de ocorrência imediato, já manda para a justiça, que vai emitir com muito mais agilidade as medidas protetivas, enfim, é uma série de ações. Sim. Mas e depois? Né? Ela foi para casa, ela precisa de autonomia. A gente entrou pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tanto pelo Banco do Povo com linhas de microcrédito, mas também com a Desenvolve São Paulo, que é uma linha para um empresário um pouquinho maior, com 200 milhões de reais de crédito para as mulheres, ou seja, para dar autonomia. A gente está agora esse mês, só para as mulheres, com 5 mil vagas de emprego já abertas, prontas para as mulheres serem plugadas ali, né? Dependendo das competências, possam ser encaminhadas. A gente lançou 6.500 vagas de cursos de qualificação, aqueles cursos mais curtinhos que conseguem colocar a mulher rapidamente no mercado de trabalho. E vejam, tem uma que eu acho incrível, é uma política afirmativa de uma empresa de gás que quer formar gasistas mulheres. São as mulheres que trabalham. Às vezes a pessoa nem imagina, pô, gasista, nunca vou fazer um curso desse. Mas é uma política afirmativa de colocar mulheres em outros espaços para garantir emprego. Então é uma política continuada, onde tem várias secretarias envolvidas para ir plugando. Eu acho que assim como é feito para as mulheres, a gente está olhando com todas as outras áreas, como é a economia para os jovens, como é a economia para os idosos, né? Essa economia prateada que está cada vez mais sendo falada. Tudo isso a gente tem que fazer sempre uma visão 360 graus mesmo. Entender qual a jornada que esse beneficiário vai passar e como que a gente vai plugando cada incentivo no momento correto. Até porque essas políticas, de certa forma, funcionam também como ações preventivas para que não cheguemos a ter que lidar com o urgente, como a secretária falou. Dentro da secretaria também tem políticas de linhas de crédito, além da qualificação e emprego, para empreendedorismo, voltado para o empreendedorismo feminino. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho legal contar um pouco do que é a secretaria, se me permite. Claro. Porque as pessoas falam, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que faz? Muita gente nem identifica, óbvio, né? Parece óbvio, mas... Porque assim, a gente precisa destrinchar. Desenvolvimento é completamente diferente de crescimento. Perfeitamente. Crescer, uma criança cresce, agora ela vai se desenvolver. Exatamente. Ela tem desenvolvimento, o desenvolvimento é muito mais importante que o crescimento. Perfeitamente. Então, e a gente precisa PIB, destrinchar, PIB cresceu né? tanto, cresceu, e aí? Cresceu? Desenvolveu? Melhorou? Então, desenvolvimento... Você está certíssimo. E aí, Nancy, já trazendo o dado que você citou do PIB, o nosso PIB do estado de São Paulo, nós temos 16 regiões administrativas. Se a gente for olhar aonde se concentra esse PIB, são só em 4 regiões. Região metropolitana de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba e São José dos Campos reúnem 80% de todo o PIB do nosso estado. Isso quer dizer que, para desenvolver, nós precisamos olhar para as outras regiões, né? E aí, a nossa secretaria é dividida em 5 pilares. O primeiro deles é o desenvolvimento econômico e territorial, onde a gente vai buscar a vocação de cada cidade. Isso. A gente tem aí cerca de 300 e tantas cidades no nosso estado que tem menos de 50 mil habitantes. Isso a gente está falando de mais da metade, né, do estado de São Paulo. Nós somos 645 cidades, então a gente tem muitas cidades menores, que eventualmente não vai ser a sede de uma indústria. Mas a gente precisa trazer qual a oportunidade. Será que é uma vocação agrícola? Será que é uma vocação turística? E com base nisso a gente fazer o desenvolvimento territorial. Então essa é uma das nossas primeiras bases. A segunda é o que olha empreendedorismo e liberdade econômica. Para a gente atrair investimentos, a gente tem que ser muito mais simples, né? Hoje a gente já atraiu, com muito trabalho da secretaria, do Jorge Lima, do governador propriamente dito, que ele tem se debruçado nisso, da Invest São Paulo, a gente já atraiu cerca de 300 bilhões de reais que serão investidos aqui no estado nos próximos mais ou menos 3 a 4 anos,
que vão ser realizados, que vão gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. Então, esse é o segundo ponto. E junto com ele, o Facilita SP, que vai trazer a desburocratização, um processo muito mais simples de abertura de empresas, onde a gente classifica o risco da atividade econômica e aquilo que for baixo risco não precisa de nenhum tipo de licença. Então, essa facilitação é muito importante. O terceiro ponto é a qualificação profissional. A gente precisa entender qual é a demanda de mercado. A gente tem muita gente desempregada, mas que muitas vezes não tem a qualificação necessária do mercado. Então, a gente faz essa conexão com as qualificações. O quarto é a intermediação de mão de obra, a gente ter a capacidade de buscar essas vagas no mercado e plugar com as pessoas que estão desempregadas e fazer realmente essa ponte. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa não enxerga. Como eu falei, o caso das gasistas, tem vaga aberta. Às vezes a pessoa nem imagina que ela pode buscar aquilo. E o último, que respondendo já a sua pergunta, que é a parte de fomento, né? Então a gente olha o todo. O fomento, ele classifica por 2 caminhos aqui pra gente. Um é o microcrédito. São linhas de crédito de até R$21 mil, ela começa com um limite mais baixo, se for o primeiro empréstimo, depois chega a R$21 mil, que é para formal e informal. Né? Claro que a gente estimula que todos sejam formalizados, mas às vezes a pessoa tem aquela urgência ali para poder começar o seu negócio, para poder ter aquele capital inicial para fazer, para iniciar realmente a sua carreira. Então tem esse crédito e para alguns maiores a gente tem a política da Desenvolve São Paulo. São linhas de crédito aí um pouco mais robustas, que requerem uma estrutura um pouco maior empresarial, mas que é a nossa agência de fomento do Estado de São Paulo. Então essas linhas são extremamente acessíveis, com condições facilitadas, a gente utiliza de um garantidor do Estado por muitas vezes. Então para informal precisa de avalista, para formal às vezes pode utilizar o fundo garantidor do Estado, porque eu acho que a grande dificuldade, né, economista não se sabe bem, da pessoa tomar um crédito e ofertar a garantia, né? Então a gente faz esse suporte, a gente melhora as condições das linhas. Então são nesses 5 pilares que a gente entende que a gente vai conseguir promover cada vez mais o desenvolvimento econômico e territorial do nosso estado. E como que está a busca por essas linhas de crédito? E elas são, não sei se direcionada seria a palavra correta, mas elas atendem especialmente a demanda dessas cidades que têm essas populações menores que você citou? Sim, a gente tem linhas de crédito... Ou foram pensadas para isso, na verdade? Sem dúvidas, a gente tem linhas de crédito diferentes. Uma é para a população. Eu sou empreendedora e quero melhorar o meu negócio, quero crescer o meu negócio, ela pode buscar. A gente tem um percentual até um pouco menor para capital de giro e tem para capital de investimento. Então, são linhas que já estão sendo muito acessadas. A gente lançou 200 milhões para as mulheres. Logo nos primeiros dias, a gente bateu 50 milhões de tomada desse crédito. Então, está sendo muito buscado. O microcrédito nem se fala. A gente faz diversas operações aí, sim, lá no território mesmo, com o apoio das prefeituras. E quando a gente olha para as prefeituras propriamente dito, a gente tem linhas exclusivas também. Então, a vereadora sabe bem a dificuldade financeira que os municípios passam, então elas podem tomar crédito para fazer qualquer tipo de melhoria, e aí a gente fez uma mudança muito grande, e de novo, a vereadora vai saber muito bem disso. A gente não está mais emprestando dinheiro só para fazer recapeamento, que recapeamento é o campeão, né, dos prefeitos ali das demandas. A gente está falando sempre, a gente pode até dar o recado, mas a gente precisa colocar um quê? De inovação. Você vai melhorar uma infraestrutura, você vai colocar algum equipamento de sustentabilidade, vai trocar a iluminação pública, vai melhorar a eficiência energética dos prédios, você vai trazer alguma coisa, alguma vertente de cidade mais inteligente ou mais sustentável. É isso que a gente tem estimulado nas prefeituras. E esse crédito também é bastante relevante, porque a prefeitura não precisa dar uma garantia. A gente utiliza o repasse de ICMS como garantidor. Então, é uma operação segura e uma operação muito barata para as prefeituras. Então, é a forma da gente levar crédito para todos. Só uma perguntinha, e esse microcrédito para todos, com juros subsidiados? Sim, com os juros subsidiados. A gente tem, inclusive, algumas linhas onde a secretaria ela equaliza os juros, ou seja, a pessoa, o tomador desse crédito não paga nem os juros, porque a secretaria e o Estado, para algumas políticas de incentivo, elas fazem a equalização. Então, assim, são linhas extremamente competitivas e nossa função enquanto agência de fomento do Estado, de fato, é fomentar e não competir com os grandes bancos. É a gente realmente dar oportunidade. E é importante dizer o seguinte, se Deus quiser, a secretária estará conosco no Congresso Estadual dos Municípios da Associação Paulista de Municípios. O presidente é o Fred Guidoni
E lá em Campos do Jordão, vamos discutir todos esses assuntos diretamente com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, pessoas que trabalhem, que sejam da máquina municipal, porque de fato é mais um assunto de capacitação. Quando nós levamos essas informações, atualizamos as informações, os municípios têm condições de realizarem as melhores escolhas. Teremos lá também o presidente Paulo Zilkowski, do Conselho da Confederação Nacional dos Municípios, e uma série de autoridades, e estamos aguardando também o nosso governador Tarcísio, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o Felício Ramute, que é lá de onde eu moro em São José dos Campos, fui vereador em Vargem-Mirim, 5 mandatos, mas hoje moro em São José dos Campos e o vice-governador é de lá, foi prefeito e hoje está atuando nessa área. Só para completar, hoje, atualmente, ela é conselheira da Associação Paulista de Municípios. Já fui vice-presidente, Então, presidente do por isso que conselho. tem esse congresso que ela está falando. Então, nós lá estamos e tal. lá e todos são convidados e, se Deus Bem. quiser, a secretária estará lá conosco. E acrescento que neste evento nós vamos já fazer o processo de qualificação para os municípios, um programa que a gente lançou que é o Facilita SP. Então acho que vale contar um pouquinho, porque o Facilita SP é o nosso programa de liberdade econômica e desburocratização do Estado. O que foi feito ao longo desse caminho que a gente lançou o programa em setembro do ano passado? Primeiro que a gente fez o ajuste legal, né? A gente sancionamos uma lei em relação à classificação de risco das atividades econômicas. A gente criou o nosso comitê Facilita SP, que é o equivalente ao CGCim federal, que deliberou já ainda no ano passado em 900 atividades classificadas como baixo risco no nosso estado. Nós temos de última colocação para segundo lugar no país em termos de quantidade de atividades de baixo risco. Um trabalho assim muito, muito, muito dedicado que inclui CETESB, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Agricultura, Secretaria da Fazenda, Casa Civil, está entrando agora o DETRAN, então todos os órgãos licenciadores ou emissores de algum ato público de liberação estão envolvidos. Isso a gente fez ainda no ano passado. Agora a nossa junta comercial está em todo um processo de modernização para que a gente facilite essa jornada de abertura de empresas, mas não menos importante do que os órgãos estaduais é trazer as prefeituras. Porque o que nós precisamos? No registro mercantil, quando a pessoa vai abrir o seu CNPJ, ela precisa antes de, primeira coisa, perguntar à prefeitura, eu posso abrir esse KNAI neste endereço? É a primeira pergunta que se faz, depois você começa o processo. Então a gente precisa engajar as prefeituras a fazer essa leitura, né, do seu zoneamento econômico ou do seu uso e ocupação de solo de maneira automática. Isso hoje demora cerca de 7 dias, é a média. A gente vai passar 15 segundos, é real time, assim, imediatamente a gente já cruza a informação. A gente já ganha muito tempo na desburocratização. Essa é a primeira fase. Aí abre o CNPJ com a Receita Federal do Brasil, tira a inscrição estadual para aquelas atividades demandadas e vai para a inscrição municipal, que é um outro ponto que a prefeitura precisa fazer parte. Então, a inscrição municipal também vai ser automatizada, seja via sistema já existente, ou a gente está ofertando, junto com a Receita Federal, um sistema para as prefeituras conseguirem fazer. A recomendação já há anos é que as prefeituras possam utilizar o próprio CNPJ como número de inscrição municipal para facilitar a burocracia. E por último, os licenciamentos. Então a gente lança os licenciamentos estaduais, mas também quer ter os licenciamentos municipais. Então o que nós vamos lançar é esse módulo para os municípios, onde de acordo com em que momento ele está dessa trajetória, ele vai ser reconhecido com selos. Selo bronze, prata e ouro. E também vai ser reconhecido com as suas inovações. Ah, é uma competição? Não é uma competição. Qual o objetivo da gente criar o selo? Primeiro é estimular com que as prefeituras saibam a jornada que eles precisam acessar para ser padrão ouro, mas para o cidadão. Porque quando o cidadão for abrir a sua empresa em Mogi-mirim, ele vai saber se eventualmente a prefeitura é padrão bronze, ele ainda não vai contar com a inscrição municipal automatizada. Se ela for padrão ouro, o processo é rápido, vai ter ali de ponta a ponta. Então é uma transparência para o cidadão também em relação ao processo. E facilita até para ele cobrar os prefeitos a eficiência, né, da máquina pública. Exatamente. Né? Eficiência. Então não percam, dia 14 e 15 estaremos também no Congresso para apresentar essa solução para a cidade. 14 e 15 deste mês, dessa semana. Isso aí, nós iniciamos o Congresso hoje e, aliás, eu estou aqui
pelo convite da doutora Nancy, porque deveria estar lá no nosso congresso. Ela Mas se vai Deus sair quiser, daqui daqui a pouco eu saio para ir a Campos do Jordão e nosso congresso vai de hoje, segunda-feira, ao dia 15, sexta-feira. Senhoras, já passamos de 40 minutos de programa. Eu adorei conversar com vocês. Infelizmente, a gente tem que acabar, porque todo mundo tem compromisso. Eu passaria o resto da tarde conversando com vocês. Mas a vereadora já deu uma indireta aqui, a governadora, a secretária tem a agenda dela, a Nancy tem que fazer depois. Eu queria que vocês passassem uma mensagem final para a gente poder encerrar esse programa tão especial do mês das mulheres. Bom, eu quero novamente agradecer o convite da doutora Nancy e a companhia, que muito acrescentou ao nosso debate. A nossa secretária, que está preparadíssima para fazer o trabalho que está fazendo. Eu fico sempre preocupada com os municípios e acho que os municípios têm muita coisa ainda a realizarem, mas terão um apoio forte no trabalho da sua secretaria. E quero mandar um abraço a todas as mulheres, mandar um abraço desejando que realmente tenham respeitados os seus direitos, que nós consigamos alcançar a igualdade de oportunidades, mas isso nós só vamos fazer junto aos homens. Nós temos que ter independência, temos que ter iniciativa, não podemos ter medo do protagonismo, mas evidentemente que essa união é muito produtiva para que nós alcancemos o bem-estar da comunidade. Então, feliz Dia das Mulheres, que foi dia 8, mas mês das mulheres, e que tenhamos sempre essas reflexões importantíssimas. Quero cumprimentar o Sindicato dos Economistas e também o Corecon por essa iniciativa e que, de fato, apoiem esta grande liderança que é a doutora Nancy, para que nós possamos ter novos debates como esses. Muito obrigada. Secretária, você viu que eu cometi um ato falho, falei governadora, mas foi um ato falho baseado nas minhas excelentes impressões e também no currículo que eu li antes de começar o nosso bate-papo. Então foi um ato falho, pero não mude. Por favor. Obrigada. Quero agradecer também à querida Nancy, ao sindicato, ao Corecon, a todos que estão nos assistindo, toda a equipe que está aqui, que vocês não veem, mas estão aqui dando suporte. É uma honra estar aqui. A nossa vereadora, sim, é sempre uma aula e eu gosto muito, né? Aquela fala do meu avô, da gente escutar a experiência, eu levo isso muito para a minha vida. E para mim é uma honra sentar do lado dessas duas grandes mulheres, aprender um pouquinho hoje, mas mais do que isso, a gente poder trocar e crescer, né, juntas nas iniciativas. Para a gente, Estado de São Paulo, enquanto gestão pública, nossa intenção de fato é ser um governo 3D. Que é o que o governador Tarcísio sempre nos traz. É um governo que busca o desenvolvimento através do diálogo para promover a dignidade. E esse é o nosso lema de trabalho, é isso que nós buscamos todos os dias. Então, quero agradecer demais a oportunidade, deixar um abraço do governador, da nossa Cristiane de Freitas, que eu reitero que é uma grandíssima mulher. Quem não conhece, precisa conhecer o trabalho da Cris, o nosso secretário Jorge Lima e todo o time da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos à disposição de todos para continuar promovendo o desenvolvimento na ponta, nos municípios, mas com muito diálogo. Então, estamos sempre à disposição de todos. Muito obrigada. Nancy? Bom, quando eu estava pensando o que fazer do Dia da Mulher, eu costumo parar, pensar, fazer uma oração. Eu choro à toa. E pedir uma direção, o que fazer. E me veio esse bate-papo. E eu falei, eu vou convidar as mulheres, um amigo muito grande que deu o seu contato, o Gil, agradeço, Gil, depois eu agradeço pessoalmente. E eu falei, eu quero uma da política, uma da economia e uma da educação, que eu acho 3 pilares importantíssimos. Você, desenvolvimento econômico, não é economista, não, né? Eu vi pelo currículo, mas é desenvolvimento econômico, a economia está mais embrenhada em você do que em todos nós. E a da educação, que ela leva as carreiras internacionais, todos os estudantes aqui, tudo, e ela roda o mundo, espetáculo, mas outro dia ela vem.
não substitui a altura, mas fiquei felicíssima com esse encontro, de te conhecer tão novinha, tão, sabe, tão protagonista, com tanta coisa, tão cheia de vida, tão cheia de projeto, tão... Fiquei muito feliz com tudo que está acontecendo no nosso estado, que sirva de exemplo. Eu sou mineira, mas que sirva de exemplo para todos os estados do Brasil. Eu acho que o objetivo que eu sonhei foi super atingido. Fiquei muito feliz, só agradeço. Gostei. E você sabe, você já me conheceu um pouco, eu deixo a vida me levar e ela me leva para esses caminhos surpreendentes. Né? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você também, de direcionar tão bem, e a vocês todos, Douglas. Muito obrigada a você também, tá? A gente se falou muito. E o que eu falo depois disso? Só quero agradecer a vocês que acompanharam o nosso programa especial desse mês das mulheres. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Estou muito feliz desse formato, agradecer a Nancy por ter organizado esse encontro. Espero que outros encontros como esse aconteçam ao longo dessa e das próximas temporadas. Só agradecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, envie para a gente encaminha para a secretária, para a vereadora e para a Nancy. Eu tenho certeza que elas vão responder. Espero que todas voltem em outras oportunidades, seja para um bate-papo nesse formato ou entrevistas individuais para a gente tratar de assuntos um pouco mais específicos. Agradeço de coração. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Eu espero todos vocês na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Até.